batismo é José Eliel de Souza. Dentro do culto de religião matriz africana da nação Queto, no qual eu sou iniciado na nação Queto, né, o meu nome eu recebi o nome de Obatobi, né, que é o dialeto da linguagem Yorubá da nação Queto. Que Obatobi quer dizer filho do rei do fogo, né? E popularmente eu fiquei mais conhecido como Pai-Léo de Alafim, porque Alafim é a qualidade, é como se fosse sobrenome do orixá no qual eu sou iniciado, que é Xangô Alafim. Então assim eu me tornei Pai-Léo de Alafim devido à religião, 36 anos de idade, né? Sou da religião desde 5 anos de idade, né? Através do meu pai, da minha mãe, e de lá pra cá são alguns anos no caminho dentro do culto Catimbó Jurema. Já fui também de Umbanda, hoje sou de nação Queto, né, Candomblé, mais de idade, eu tenho 36 anos de idade. Nasci, me criei, estou em Caicó até hoje, cidade no qual eu gosto muito. Temos um pouco de cada, né, de cada raça, como digamos assim. Porque, querendo ou não, eu me considero um homem negro, sim, porque eu faço parte de uma religião que não é de negro, não é para negro, mas é uma religião que vem do negro, né? Então, querendo ou não, eu me considero sim um homem negro, né? Mesmo que eu tenha a pele clara, mas eu tenho sangue negro, porque querendo ou não, tudo isso aqui, chamado Caicó, Rio Grande do Norte, Brasil, querendo ou não, ele foi construído pelos negros. Então, querendo ou não, a gente deve muito ao negro. Então, querendo ou não, a gente tem sangue negro. Me considero também uma pessoa indígena, porque a religião no qual eu também acredito, que é o culto Catimbó Jurema, é uma religião de pagelância, é uma religião indígena. Então, eu me considero também um pouco indígena e me considero também uma pessoa mestiça, justamente por essa mistura que vem dando certo, né? Mistura de fé, mistura de crença, mistura de raças. Então, a minha etnia eu me considero um pouco de cada, até mesmo porque, assim, para que a gente possa se dar bem no nosso dia a dia, não só no nosso lado religioso, a gente tem que entender um pouco de cada segmento. A gente tem que entender, até mesmo para respeitar e para se dar bem com um pouco de cada segmento. Como, por exemplo, o segmento indígena, o segmento quilombola, e querendo ou não, a cor negra, ela é muito priorizada, ela está muito presente em vários segmentos, como o quilombola, o indígena e até mesmo o candomblé em si. A religiosidade em si na minha vida, ela veio desde sempre, né? Como eu citei agora há pouco, a primeira vez que eu fui a um centro, foi a um centro de Umbanda, do qual minha mãe já fazia parte, meu pai já fazia parte. Então eu fiquei frequentando esse centro dos 5 anos de idade até 11, né? E desde os 5 anos de idade que as entidades, os orixás, até mesmo em jogo de búzio, até em consultas mesmo com a entidade, eles já tinham determinado um caminho, um destino, uma missão que eu tinha aqui na Terra, no sacerdócio, né, na religiosidade. Mas eu desde criança não entendia muito bem. Com 11 anos de idade, tive alguns problemas de saúde, porque a espiritualidade, ela, quando chega o momento de você cumprir a sua missão, quando chega o momento de você ter que desenvolver, né, porque o desenvolver não quer dizer você incorporar um espírito, um orixá. O desenvolver quer dizer aprender, aperfeiçoar um dom que você trouxe de nascença, que é a mediunidade. Então, aos 11 anos de idade, chegou o momento que eu tive que desenvolver. Me iniciei na Umbanda, fiz camarim, que em Umbanda não se raspa, Umbanda não se recolhe dentro de um quarto de santo. Os rituais de Umbanda são totalmente diferentes, a iniciação de Umbanda é totalmente diferente do candomblé e totalmente diferente do culto Catimbó Jurema, né? Fiz camarinha, fiz os rituais necessários para que se tornasse um iniciado dentro da Umbanda. Passei 3 anos de iniciado na Umbanda, dos 5 até os 11 sem ser iniciado, e dos 11 aos 13 iniciado na Umbanda. O meu pai de santo de Umbanda veio a falecer e fiquei meio um pouco perdido na época, por eu ter muito apego com a pessoa dele, como uma figura que representava uma autoridade espiritual no qual eu admirava muito, era um exemplo de pessoa para mim. Fiquei um pouco perdido, e nesse meio tempo perdido foi aonde eu conheci uma amiga minha que era baiana, na época morava em Caicó, e me falou muito sobre a questão do culto Catimbó Jurema. Aqui em Caicó
nós já conhecíamos a Jurema em si, realmente, aqui, mas não era aquela coisa prática mesmo, de ter iniciações, de ter ritos, rituais, na teoria e na prática. Isso não é digamos assim, na liturgia mesmo, Catimbó Jurema. Então ela me apresentou a uma juremeira, que até hoje é a minha juremeira, né, que me iniciou bem lá atrás, fez os meus ritos, me tornou um discípulo de Jurema, porque primeiro a gente se inicia, passa a ser um discípulo de Jurema, e são 7 anos de estudo dentro do culto Catimbó Jurema, e nesses 7 anos, cada ano, existe ritos de renovações, né, renovações de atos, renovações de rituais, para que até você feche o seu ciclo de 7 anos, para que quando tiver o ciclo de 7 anos, você receba o seu título de juremeiro, onde aí você vai poder abrir uma casa de Jurema e poder também iniciar outras pessoas dentro do culto Catimbó Jurema. Então foi aí que eu me iniciei no culto Catimbó Jurema com a minha juremeira, chama-se Mãe Antica, da cidade de Patos. Até hoje é minha juremeira, né? Estou há 23 anos com ela na mesma mão, me iniciei com ela, renovei meus rituais com ela e estou com ela até hoje. Então foi assim que eu me iniciei dentro do culto Catimbó Jurema. Com o passar dos anos, eu cultuando Umbanda, que já era iniciado e cultuando Jurema também, faltava algo dentro de mim para que eu pudesse me sentir, religiosamente falando, preenchido, né? Para que eu pudesse estar preenchido e preparado em todas as áreas, né? Preparado na mente, preparado no corpo e preparado nos pés, né? Que a gente sempre costuma dizer assim: Exu, ele é caminho, ele é nossos pés; Jurema, ela é nosso corpo; Orixá é a nossa cabeça. Então eu sentia algo para que eu ficasse preenchido dentro de mim e fora, de dentro para fora, para comigo e para com as pessoas que me cercavam, né? Os meus discípulos, meus filhos de santo. Para o meu próprio eu senti uma falta, senti a necessidade de algo. E devido eu já estar à frente de alguns movimentos sociais que representam o nosso povo de axé, o povo de terreiro, eu fui para um evento representando o Caicó, fui para um evento na cidade de Patos, representando a religião em si, Caicó, onde eu conheci que hoje é a minha Yalorixá, né? O nome dela é Mãe Júcia de Freitas, o barracão dela é situado em Cajazeiras, Salvador, Bahia, onde eu conheci ela. A gente trocou algumas palavras e em meio a isso eu procurei um jogo de búzio, para que ela fizesse um jogo de búzio para mim. E nesse jogo de búzio foi confirmado que o orixá, aquilo que faltava em mim, aquele vazio que eu sentia, é que o orixá tinha uma outra missão no meu caminho, que era me iniciar no candomblé, porque no candomblé é um ritual totalmente diferente da Umbanda, que não é mais e não é menos, mas são rituais diferentes, são segmentos, são nações diferentes, né? Então o orixá determinou que eu me iniciasse no candomblé, que eu passasse por todos os rituais, né? Rituais esses que são queima de efum, sarapocã, saçanha, ebori, feitura, babaxé, derrubar o mucunã, que é o cabelo que a gente raspa, né? O nosso ori, que é a nossa cabeça. Então foi aí que eu conheci o candomblé, foi aí que eu preenchi, né, aquele vazio que eu sentia que estava faltando na minha vida, como pessoa e como religioso que eu sou até hoje. O sacerdote com o qual eu me iniciei na Umbanda ele era conhecido por Pai Leó, né? Pai Leó. Ele era Umbanda, né? Não tinha terreiro aberto, era na própria casa dele, era um quartinho com a mesa lá de Umbanda, ele fazia lá os rituais, tinha os dias de Umbanda, não era terreiro em si como aqui é hoje, uma casa com tambor. Lá não tinha o ilu, que é o tambor, não tinha os atabaques, né? Lá era aquela questão só de mesa, né? Aquela mesa de Umbanda, mesa de desenvolvimento, né? E assim, e mesmo na simplicidade, mas foi uma pessoa no qual foi muito importante para mim, para o meu crescimento, a minha evolução como pessoa naquela época. Hoje ele é assim, uma referência, porque foi de onde surgiu e de onde veio, né, Pai Léo de Alafim hoje. Então realmente eu devo muito a ele, na simplicidade, no que ele tinha para me oferecer, ele me ofereceu na época. Fui buscar outros caminhos porque eu sentia a necessidade de enganjar outros caminhos para minha própria satisfação como religioso que queria me tornar.
Mas ele realmente é uma referência na minha vida, até mesmo pela questão da simplicidade, né? Porque orixá, Jurema é isso, a simplicidade. Orixá não é glamour. Jurema também não é glamour, é simplicidade, até porque Jurema vem de índio, e índio, todo mundo sabe que a simplicidade, né, já fala por si. E assim, aqui em Caicó, eu cresci admirando muitas pessoas. Eu sempre costumo dizer que só pode se levantar para ensinar quem sentou para aprender. E modéstia à parte, eu posso dizer que eu tive a humildade de me sentar para aprender com os meus mais velhos daqui da minha cidade. Tem várias referências aqui na nossa cidade de pessoas mais velhas que eu cresci admirando, que eu cresci dizendo, quando eu crescer, eu quero ser igual a mãe fulano, a pai fulano. Graças a Deus deu certo, porque não é sempre o caminho, ele não é fácil, porque infelizmente no meio do caminho, até você se tornar algo que você almeja, existe as dificuldades, existe, querendo ou não, existe algumas perseguições religiosas por preconceito, por racismo, né, por algum tipo de discriminação. Mas dentro de Caicó existiu sim grandes referências, grandes baluartes, grandes pessoas que fizeram sua história, deixaram seu legado para que nós hoje, a nova geração religiosa de Umbanda, de Jurema ou de Candomblé, pudesse trazer e resistir. Nós estamos hoje resistindo, não só a nível Caicó, mas a nível estadual e a nível mundial. Se nós hoje estamos resistindo é porque a gente deve aos nossos mais velhos. Então, querendo ou não, a gente deve, e eles são nossos ancestrais. E hoje em Caicó nós ainda temos ancestrais vivos, como por exemplo Mãe Chicuta, é uma ancestral viva, é uma pessoa, é uma mais velha, um mais velho que hoje está viva, que resistiu bem lá atrás, que lutou, que hoje é bem mais fácil para mim, para os mais novos, é bem mais fácil hoje dizer, eu sou de religião matriz africana, eu sou juremeiro, eu sou catimbozeiro, eu sou macumbeiro, hoje é bem mais fácil. Há 30 anos, 40, 50 anos atrás, quando esses meus mais velhos gritaram para o mundo que era catimbozeiro, que era um bandista, que era candomblessista, não era fácil ser aceito como a gente é hoje, né? E nós tivemos aí, que eu particularmente, nós chamamos de Madrinha Laura, foi uma das pioneiras que trouxe o culto Catimbó Jurema, que Caicó, na antiguidade, era uma religião, dentro do segmento religioso, era uma religião que quem predominava mais era a Umbanda, né? Era mais a Umbanda dentro de Caicó. Então Madrinha Laura veio, ela é da cidade de Cajazeiras, e veio morar em Caicó, e ela trouxe o Catimbó Jurema para Caicó, da forma dela, né? Da forma dela. Lógico que o Catimbó Jurema, dos mais velhos para os mais novos, como eu, tiveram algumas modificações, porque muda muito a questão da ramificação da sua família do Jurema. A sua família do Jurema, uns passam por mesa de consagração, outros passam pela esteira de consagração, outros passam pelo tombo de Jurema, outros pelo batismo, enfim. Cada família de Jurema, cada ramificação tem a sua forma de cultuar o culto Catimbó Jurema. Mas da forma dela, da ramificação dela, da família dela, foi ela quem trouxe o culto Catimbó Jurema para Caicó. E de Madrinha Laura para cá, existiram vários grandes juremeiros, né? Como existe até hoje. Existiu também seu Maurício, que foi um grande umbandista também dentro de Caicó, que hoje ainda é vivo também, só que já está um pouco idoso, não trabalha mais, não atende mais, né? E nós tivemos outra grande referência. Madrinha Laura foi a referência no culto Catimbó Jurema, foi a novidade da época, o culto Catimbó Jurema. E uma pessoa que eu me lembro desde criança, que foi a novidade da época, que trouxe jogo de búzios para Caicó, foi a Maria Salgadinho. Até hoje, eu escuto mais velhos falar. Eu descobri isso através de um jogo de búzios do Maria Salgadinho. Quem trouxe o jogo de búzio, porque dentro de Umbanda não existe jogo de búzio não. Dentro de Umbanda, o oráculo, a forma de prever, são outras situações, é outro oráculo. Dentro do culto Catimbó Jurema também não existe búzio. Dentro do culto Catimbó Jurema, a gente joga com dado, até com grãos, com pedrinhas de tabuleiro. Alguns juremeiros antigos botou o búzio dentro do culto Catimbó Jurema, que não são 16, como no Orixá, no Candomblé são 16 búzios. Alguns juremeiros antigos botaram o búzio dentro da Jurema, 4 búzios só, para ficar mais fácil o oráculo de confirmar. Sim, não. Mas dentro da Umbanda, o correto não existe búzio, jogo de búzio. Dentro do Catimbó Jurema também não.
Então, assim, quem trouxe o búzio para dentro da cidade de Caicó foi Dona Maria Salvadinho. Foi uma referência, né, de uma pessoa que atendia com o jogo de búzio, que eu cresci também escutando essa história, né? Tive a oportunidade sim de conhecer pessoalmente, porque desde criança fui muito envolvido dentro. Então, assim, eu fui uma criança, um adolescente, que eu sempre procurei estar no meio dos mais velhos, daqueles macumbeiros mais velhos, que eu queria escutar o que eles estavam conversando, para me aprender. Eu vou chamar da forma que a gente chama e a gente não se sente ofendido, né? Catimbozeiro. Eu conheci vários catimbozeiros antigos na época, como por exemplo, Dona Maria Salgadinho, Dona Zefa Perigo, Madrinha Laura, Mãe Chicuta, Seu Maurício, tinha Dona Rosa, que era lá da Rua da Matança, era Magnólia, que já falei. Aí teve João Buraco, que hoje ainda é vivo, mas tá bem velhinho João Buraco também. Ou seja, teve assim uma geração dos mais velhos dos catimbozeiros antigos, que eu tive o prazer de conhecer todos. Alguns estão vivos, outros não mais estão, mas também deixaram um grande legado. Como eu falei, eu sempre procurava estar no meio ali. Eu era aquele menino que queria estar no meio para escutar o assunto, para se eles cantassem um ponto, uma reza, para eu aprender. Eu dizia, quando eu crescer eu quero ser igual a vocês, eu dizia sempre isso. Porque assim, hoje a gente entende que pra gente hoje ter um argumento para defender nossa crença, a gente tem que ter estudo, a gente tem que saber dialogar, a gente tem que saber colocar as palavras no momento e no local certo. A gente entende que é importante hoje você ter você fazer uma faculdade, a gente entende. E os mais velhos não, os mais velhos a gente entende hoje que é importante você ter uma boa aparência, para que a primeira impressão é que fica. A gente sempre costuma dizer, a primeira impressão é que fica. Então, a primeira impressão é tanto que fica, quando as pessoas olhavam para Dona Zefa Perigo, que via aquele aspecto desleixado, descuidada, achava que era uma bruxa, mas aquilo ali era do dia a dia. A gente tem história de Dona Zefa Perigo, de Dona Maria Salgadinho, de Marinha Laura, de pessoas que chegavam acorrentados, isso quase todos os dias. Essas pessoas que eram internadas no hospício, a doença dessas pessoas não era de médico, era problema de mediunidade, e que era muito procurado em centros espíritas da época, de Umbanda, de Jurema, para que essas pessoas fossem curadas, essas pessoas saíam curadas dali. Então, querendo ou não, essas pessoas elas viviam muito essa realidade de se doar demais para as pessoas e não se preocupar no bem-estar, não se preocupar na boa aparência. Não tinha essa visão que hoje nós, da nova geração, nós temos, de manter, apesar de nós fazermos a mesma cultuar, a mesma fé, a mesma crença, até com a responsabilidade maior, posso dizer assim, porque a gente hoje, da nova geração, eu tenho uma responsabilidade maior de zelar pelo nome de Madrinha Laura, o que eu falo, nome religiosamente falando, pelo nome de Madrinha Laura, pelo nome de Maria Salgadinho, pelo nome de Mãe Chicuta, ou seja, a gente tem uma responsabilidade maior. Só que a gente entende que dentro de tantas responsabilidades religiosas, pessoais, profissional, a gente tem que ter uma boa aparência. Então, assim, a questão do que ela era bruxa, não existe nada daquilo, não existe bruxa dentro do nosso culto. Eu também, algumas pessoas me apelidam de bruxo, carinhosamente, lógico. Não por bullying, nem por preconceito, me apelidam de bruxo. Mas a questão de bruxa é o seguinte, é você ter a força da magia na sua mão. É você brincar com as energias, é você brincar que eu digo no bom sentido, é você ter o controle das boas energias. É você dizer assim, vai dar tudo certo. Como é que o senhor sabe? Vai fazer alguma coisa? Não, vai dar fé, vai dar certo, porque quando você tem fé já tem a metade. Então isso aí é você brincar, é você ter a força na palavra. Então, esses catimbozeiros de antigamente, eles eram muito pé no chão, era muito de fazer, de acontecer, de curar pacientes, psiquiatras formados, que tinham diplomas, que demorou anos de estudo, uma simples reza, uma cura espiritual, de uma ciência, de um aprendizado que foi dado por Deus e pela religião, botou abaixo 10 diplomas, 15 diplomas, entendeu? Então, por isso, o aspecto de bruxa, porque a dedicação era tanta às pessoas, à religião, esqueciam certamente um pouco de si. Eu falei, Caicó, antigamente, quem predominava era Umbanda, porque só existia Umbanda. Antigamente, em Caicó não existia Candomblé e nem existia o Catimbó Jurema, só existia Umbanda. Hoje, mesmo existindo o Candomblé e a Jurema, mas quem predomina hoje ainda é a Umbanda. Quando eu citei que Madrinha Laura foi quem trouxe a Jurema para cá, o culto Catimbó Jurema, para Caicó, da forma dela, foi que não era da forma que nós cultuamos hoje. Como eu falei, vai muito de família de Jurema. A forma que nós cultuamos Jurema hoje na minha casa
Em algumas casas de Caicó, é o Catimbó Jurema, é onde passa pelo batismo, pela consagração, pelos rituais de renovações ano por ano, até chegar aos 7 anos para se tornar juremeiro. Isso aí é o verdadeiro Catimbó Jurema. O Catimbó Jurema de antigamente, não necessariamente era obrigatório passar por mesa, não necessariamente passava por rituais que nós passamos hoje, né? Era um Catimbó Jurema misturado um pouco com a Umbanda, entendeu? Tinha os momentos de Umbanda só, né, só os santos, e tinha um momento do ritual Jurema, mas não era aquela Jurema prática que nós temos hoje. Jurema era uma Jurema mais teórica, né, que não tinha tantos ritos internos que nem nós temos hoje. Tinha alguns ritos sim, mas não tinha tanta ritualística aprofundada que nem nós temos hoje dentro do Catimbó Jurema aqui na cidade de Caicó. Candomblé, aqui em Caicó só tem 2 casas, né? Candomblé a minha, porque eu sou queto, e tem o Candomblé que como eu falei, no Candomblé existe 3 vertentes, né? Queto, Jeje e Angola, né? Existe o povo iorubano, que é o povo Nagô, né? Que é o povo Nagô, que é um candomblé brasileirado, né? Que não deixa também de ser candomblé, né? Mas que não se encaixa dentro dessas 3 vertentes, né? Que nós até chamamos nos 3 troncos linguísticos, né? Que é o candomblé, queto, jeje e Angola. Mas existe também o Nagô, que é o povo iorubano, né? São pessoas que foram de candomblé, mas pegaram a sua liturgia, a sua ritualística de candomblé e adaptou-se com algumas tradições do Brasil, quando formou o povo Nagô. Então existe o candomblé na minha casa, existe uma casa de Nagô aqui em Caicó também, que não deixa de ser candomblé. Que dentro dessa casa Nagô também existe também o Catimbó Jurema raiz lá também, dentro dessa casa Nagô, que é de Pai Bau, Pai Aderbal. São 2 cultos realmente muito distintos, que é Candomblé e Umbanda, muito mesmo. Candomblé e Umbanda são cultos totalmente diferentes. Como a gente já falou em falas anteriores, a Umbanda é uma religião brasileira, já começa daí a diferença. E o Candomblé é uma religião que veio da África, né? O Candomblé do Brasil não é cultuado da mesma forma no Brasil que é cultuado na África, é totalmente diferente. Foi uma adaptação da religião de matriz africana à nossa realidade do Brasil. Então, assim, como é que você pode diferenciar uma casa de Umbanda a Candomblé? Se você chegar se você chegar à frente de uma casa de Umbanda, de Candomblé, você sempre vai ver quartinhas acima da porta, da porta de entrada. É um ritual do Candomblé. Aquela quartinha ali é do tempo, que é um orixá. O orixá dentro do Candomblé é um orixá, né? Chama-se Quitembo, que é até da nação Angola, mas só que a gente trouxe também para o Queto e para o Jeje. Quitembo, o nome desse orixá tempo é Quitembo. Então aquela quartinha é de tempo, porque ali tem água, porque a água é vida. Todo mundo que passa pelo nosso portão, de fora para dentro, tem que passar por baixo dessa quartinha para que tire a negatividade do portão para fora, né? Dentro de uma casa de Candomblé, quando você entrar do lado esquerdo, você vai ver assentamento dos guardiões, né? Que vai ter o Exubara, que é o orixá Exu, não é Exu Catiço, Exubara, né? Que é um orixá que é responsável pela segurança da nossa casa, ou seja, ele fica no portão porque ele é o nosso guardião. Ele é responsável por ir buscar a prosperidade, por ir buscar e trazer a paz, a saúde, isso para toda a casa, para cliente, para filhos, pessoas que frequentam a casa. Ele é responsável pela segurança mesmo, que é tanto que aqui em casa todo mundo sabe disso. Ele é tão responsável pela segurança da casa, que se a gente for dormir e esquecer uma janela aberta, Exu sabe que se deixar uma janela aberta, alguém pode pular um muro desse, invadir a casa e roubar, não é verdade? Se a gente deixar uma janela aberta, ninguém dorme na casa, todo mundo sabe. Todo mundo sabe, todo mundo tem essa experiência. Ninguém dorme, fica aquela aquietação em alguma coisa. O que é que está acontecendo? Então, a gente vai se lembrar, vai procurar, é uma janela aberta, é uma porta, alguma coisa. Então, Exu é o responsável pela segurança, ele é o nosso guardião. Ele é quem vai buscar emprego para clientes, para filhos de santo, entendeu? E junto com Exu tem Xoroquê, Ogum Xoroquê, que é um orixá Ogum, que é o orixá da guerra, é o orixá do caminho da estrada, ele caminha junto com Exu. E o instrumento dele é o facão, ou seja, cortar,
a negatividade também. No momento que ele corta, ele traz. Corta a negatividade e traz, né, a paz, a harmonia, o bom equilíbrio, o pão de cada dia na nossa mesa. Temos outros orixás como Ossan, e Ossan é o orixá das folhas. O orixá é o orixá das ervas medicinais, é o orixá da cura, fica na entrada também. Temos o Xumaré, que é o orixá que é representado pela cobra. O Xumaré é o arco-íris, né? É a esperança depois de uma grande tempestade, depois de uma grande chuva, surge o arco-íris. Então, o Oxumaré, na nossa vida, dentro do candomblé, significa isso. É a esperança, a fé renovada depois de uma grande batalha, depois de uma grande dificuldade. E isso só existe dentro de uma casa de candomblé. Em Umbanda não tem esses assentamentos. Exubara, Choroquê, Oxumaré, Ossan, não tem as quartinhas, não tem cumieira. Dentro de uma casa de Umbanda não tem cumieira. Cumieira é esse assentamento que fica no meio do salão, no teto. Aí existe um assentamento, ali mora também um orixá, e cada casa é distinto, né? Aqui quem mora na nossa cumieira é Oxum, é o orixá da prosperidade, é o orixá da fertilidade, da saúde da mulher, né? Então a cumieira representa o coração, é a força maior da nossa casa. Se você pegar um corpo de um ser humano, se você tirar o coração, provavelmente ele não sobreviverá, né? É o jogo de búzio que o nosso sacerdote, o sacerdotisa, o nosso pai, a nossa mãe santa, vai jogar, e o orixá que vai determinar. O nosso orixá, juntamente com o orixá da nossa Yala orixá, o Babalu orixá, e com o jogo, com os caminhos, cada vai dar no jogo, quem fica na caminha. E não, porque Xangô já é o dono da casa. Xangô já é o dono da casa, tem que ficar Oxum. Então é muito individual, de acordo com o orixá de cada um. Em outra casa, pode ser que fique Xangô, que é Oxum. Mas eu conheço amigo meu que a cumieira é Xangô, que a cumieira é Oxó, que a cumieira é Oxalá, que a cumieira é Ogum. Depende muito dos caminhos de cada pessoa, é individual, entendeu? Aí tem o Itoto, que em Umbanda chama mina, que é aquela cerâmicazinha que fica no meio, né? Sim. Em Umbanda tem a mina, né? E nós de Candomblé, nós não temos mina, ali é em todo. Na Umbanda, bota só alguns preparos dentro de arroz, branco, algum tipo de Umbanda. E o nosso todo, que é a nossa mina, é um ritual bem maior. Ali mora um orixá também. Que dentro de Candomblé, todo orixá, agora isso é uma regra para todas as casas de Queto. Não estou falando de Angola nem de Jeje. Toda casa de Queto, quem o orixá que mora no entorno, na mina, é Obaluaê, que é o orixá da terra. Tanto que não é embaixo, né? Não é na terra, no chão. Sim. Ele mora ali é Obaluaê. Entendeu? Então ali dentro também existe um assentamento, ali dentro também existe um orixá morando, existe uma vida. Porque o orixá, o que é orixá? Você me fez a pergunta, o que é o candomblé, então eu vou responder o que é orixá para você entender. O que é orixá? É tudo aquilo que existe na natureza. O orixá não foi gente, né? O orixá é tudo aquilo. O orixá é o vento que passa, que é o Oiá. O orixá é as plantas, que é o Ossan, que é o Oxóssi. O orixá é o arco-íris, que é o Oxumaré. O orixá é o rio, que é o Oxum. O orixá é tudo aquilo que existe na natureza. É Nanã, que é o barro, que é as águas do pântano, né? A maré. É Iemanjá, que é as águas salgadas do mar. É o Baluaê, que é a terra. Tudo aquilo que existe na natureza é orixá. Orixá é isso, é a vida. E a gente precisa da natureza para viver. A gente precisa do vento para entrar nos nossos pulmões para que a gente possa respirar e sobreviver. Então a gente precisa de Yansan. A gente precisa da terra. Se a gente tiver a terra, a gente vai pisar no ar, não fica em pé, não fica em pé. A gente precisa do Obaluaê. A gente precisa de Nanã, que Nanã é o orixá que moldou o corpo do ser humano através do barro. Então, ou seja, a gente precisa da natureza. Então a gente também precisa de orixá dentro da nossa fé, da nossa crença. Cheiros de Umbanda, eu falei, Umbanda, vou começar disso. Umbanda, como eu falei, Umbanda é uma religião brasileira, né, que ela foi considerada, ela já existia nos bastidores, mas ela foi considerada religião. Quem conseguiu fundar a religião Umbanda como religião com direitos e deveres foi um médium chamado Zélio de Moraes. Um médium chamado Zélio de Moraes, que ele residia no bairro da Lapa, no Rio de Janeiro. Foi através de lá que a Umbanda se expandiu, né? Para o mundo, como se diz. E como reconhecer o terreiro de Umbanda? O terreiro de Umbanda você não vai achar nada disso que eu falei. Não vai achar o templo, não vai achar Exubara, nem quartinha, nem cumieira. Umbanda você não vai achar orixá em Umbanda, você não vai achar inquice em Umbanda, nem voodoo em Umbanda. Umbanda existe falangeiros de santo.
falam de religião, que é na Umbanda entra muito a questão do sincretismo, do catolicismo, é um sincretismo, entendeu? A Umbanda tem muito a mistificação da religiosidade espiritualista com o sincretismo católico. Ele tem né? Tem a questão do sincretismo. Como na Umbanda é Santa Bárbara, para eles representa Iansã, Nossa Senhora Aparecida representa Oxum. Nós não, nós temos as nossas candomblé, nós temos as nossas próprias. Todo orixá na nossa religião é negro, não existe orixá branco dentro do candomblé. Né? Na Umbanda existe aquela Iemanjá branquinha, os cabelos longos, que tem a praia, já viu, né? Aquela Iemanjá branca. Ali foi uma forma dos umbandistas cultuar, aí, porque a nossa Iemanjá do candomblé, a verdadeira Iemanjá é uma negra, é uma velha negra de peitos fartos, que a Iemanjá emana de todos os orixás. Ela amamentou, né, todos os orixás. Então ali foi a forma dos umbandistas cultuar a nossa fé, a nossa crença. É tanto que nós temos aqui a história da estátua de Iemanjá ali em Natal. Ela é branca, cabeluda. Na época, aquela estátua ali, ela foi vencida, foi conquistada, colocar aquela estátua através dos umbandistas. Não foi o candomblé, não foi a Jurema que conseguiu aquele espaço para dar visibilidade ao orixá Iemanjá, não. A gente deve isso aos umbandistas. Porque se a gente fosse querer colocar uma negra de peitos fartos, há tantos anos atrás, na época que foi colocada aquela estátua ali, o governo não ia aceitar, né? A política, os políticos, a sociedade isso não ia aceitar. Então, os umbandistas cultuam a Iemanjá, começaram a cultuar a Iemanjá daquela forma, mulher branca, com cabelos longos, para que pudessem cultuar a sua fé e sua crença sem ser agredido dentro da sua fé, né? E uma casa de Umbanda, ela é regida a mais simplicidade. Não é que a casa candomblé ela seja obrigatoriamente ser mais luxuosa do que a Umbanda, não. Só que a Umbanda realmente ela traz mais a simplicidade em si. A Umbanda existe mais a simplicidade, existe mais na Umbanda é mais em reunião, é mais uma roupinha branca simples, uma guiazinha, um colado no pescoço, pé no chão. Candomblé não, Candomblé a gente gosta mais de se arrumar, porque a gente sofreu tanto, eu digo assim, o negro sofreu tanto, não tinha direito de comer um prato de louça, que hoje a gente botou pratos e vasilhas de louça dentro dos nossos ribais, dentro dos nossos assentamentos, né? Os escravos não tinham direito a ter uma roupa, hoje a gente quer botar um recheio bonita para a gente receber, a gente chamar aquela energia viva que a gente carinhosamente a gente chama de orixá, ou seja, chamar a força, né, negra para a gente hoje poder botar um recheio negro, que antigamente não podia usar. Mas a Umbanda é mais simples. E a melhor forma de qualquer um identificar uma casa de Umbanda, geralmente os umbandistas colocam muito uma bandeirinha branca de frente de casa ou de lado. Não é uma regra, mas geralmente que ali representa a bandeira de Oxalá, que é a bandeira da paz, a bandeira do amor, a bandeira da casa até a procura. Refletiu, e que no final diz: levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Que ali, aquela bandeira para os umbandistas significa a bandeira de Oxalá, a bandeira da paz, do amor, da caridade, da troca, de entrega. Porque realmente a Umbanda, não que nós candomblécistas não fazemos caridade, sim fazemos caridade, mas a nossa forma de trabalhar já é outra, né? Como eu falei, a natureza tal é boys, mas a Umbanda mesmo é mais caridade, é mais reza, é mais aquela coisa de cura. Dentro do candomblé nós também temos, mas a Umbanda ela é voltada mais para isso, para a caridade e para a cura, que é o culto Catimbó Jurema, né? Então vamos lá, o culto Catimbó Jurema, assim como a Umbanda e o candomblé, é um culto à parte. O Catimbó Jurema, ele não está ligado nem associado à Umbanda e nem está associado a candomblé, né? O culto Catimbó Jurema é um culto de pagelância, é um culto de índio, né? Quando o Brasil foi descoberto, quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, a Jurema já estava aqui. A Jurema já existia no Brasil, porque já existiam os índios, né? A Jurema vem do índio, a Jurema é de caboclo, né? Então a Jurema, quando o Brasil foi descoberto, a Jurema já existia. Então a Jurema é a dona daqui do Brasil, é a Jurema, não é os brancos, não é a Umbanda, nem o Candomblé, não, é a Jurema, porque já foi descoberta, embora em algumas regiões e alguns estados a Jurema ainda não seja muito forte, né? O culto Catimbó Jurema ficou e é muito forte no Rio Grande do Norte, em alguns pontos da Paraíba, em alguns pontos de Recife. Hoje que alguns juremeiros estão levando
Catimbó, Jurema mesmo, para São Paulo, Rio de Janeiro, né, pro lado sul e sudeste. Mas onde predomina mais é Rio Grande do Norte, Paraíba e Recife, né? Quando o Brasil foi descoberto, a Jurema já existia pelos índios, só que eles cultuavam, lógico que de lá para cá teve algumas modificações dentro da Jurema. Não é que teve algumas modificações, teve algumas adaptações, né? Foram adentrados, foram colocadas algumas coisas da Jurema que até deu certo, melhorou. Mas na época que começou, os índios, eles cultuavam Jurema, não existiam senhores mestres. Hoje, dentro do culto Catimbó Jurema, existem 3 linhagens de entidades, né? Existem os caboclos, que são os índios, pajés, tupãs. Existe o mestre e a mestra. Quando a Jurema passou a existir, não existia mestres e nem mestras, só existiam os índios. Como é que era cultuada a Jurema? Não existia tambor e luta nem atabaque. Era só na maraca. Qual o significado da maraca? Dentro daquela maraca, são colocados. Era dividido por tribos de índios. Tinha a tribo do Pajé, Tupi-Guaranari, Tupi-Guaraci, a tribo Tupinambá, era dividido por tribos, né? Quem fosse daquela tribo, da tribo Tupinambá, existia um pajé naquela tribo, o Pajé Tupinambá. Quando aquele pajé morria, aquele pajé passava a ser ancestral de toda aquela tribo, né? Então, eles cultuavam aquele pajé como ancestral, né? E como cultuavam? Através de incorporações, de louvações, de cânticos. Como era que eles invocavam, chamavam a energia, a força desse ancestral, desse pajé do Tupinambá? Através da maraca, porque dentro dessa maraca são colocadas sementes, né, de acordo com cada tribo. Hoje é de acordo com cada família de Jurema, não é de acordo com cada casa, é de acordo com cada... Porque existem algumas ramificações de Jurema. Existe a Jurema do Acais, que é de uma região, o Acais é mais aqui do Rio Grande do Norte. Existe a Jurema do Codó, que é mais para a banda de Recife, né? Existem algumas ramificações de Jurema, algumas famílias de Jurema. Então, hoje é colocado dentro da maraca sementes, base, aquela energia através da maraca. Ali, quando a gente está balançando aquela maraca, a gente está louvando e chamando o nosso ancestral indígena, né? Através de cachimbos, preparava ervas, né? Ervas, que ali cada tribo também tinha seus tipos de ervas, não podia ser o mesmo tipo de erva para todas as tribos, como hoje a bebida Jurema, cada família tem a sua tradição de tais ervas, tais cascos, tais raízes, tais bases, entendeu? E no fumo também, cada família tem família que pode botar um exemplo. Dentro do fumo, pode botar a erva liamba, alfazema, arruda, manjericão, erva doce, camomila, cidreiro, um exemplo, né? Cada família tem as suas ervas botando cachimbo. Então, ali, eles fumavam aqueles cachimbos e balançavam aquela maraca. E a bebida, hoje é feita com vinho, né? Mas a bebida na época era feita com cascas, que é a bebida Jurema. Cascas, raízes, bages, as folhas, né? Enfim, o pé Jurema é uma árvore sagrada. Dentro de um pé de Jurema, tudo aproveita-se. Tudo a gente usa dentro do nosso culto. Usa a raiz, a gente usa, o tronco a gente usa, a casca a gente usa, as bages, as folhas, tudo é usado, né, do pé de Jurema. Então os índios preparavam aquela bebida Jurema, porque a bebida Jurema foi e ainda é alucinógena. E o que seria beber a Jurema para ela ser alucinógena? Ser alucinógena para que você tome um golinho daquela bebida Jurema, não para se embriagar, não para ser alcoolizado, mas que você tome um pouquinho daquela bebida Jurema, porque dentro daquela bebida vai ter as ervas, cascas, raízes, base específica da sua ancestralidade. Então, querendo ou não, quando você toma um pouquinho da Jurema, você vai ter um contato direto com sua ancestralidade. Aí, em companhia da maraca e do cachimbo, você se comunica, você traz o seu ancestral para a sua casa, para a sua família, o seu ancestral para a terra, digamos assim. Então, assim era feito com os índios. Como a gente faz hoje, era feito com os índios, né? Então, quando o homem foi invadindo a mata, que foi levando, indo para a cidade, foi quando batizaram os índios, né? Alguns foram batizados na religião católica, né? Deles lá do homem branco. Teve algumas mudanças. Como foi que o mestre e a mestra veio para dentro do culto Catimbó Jurema? Os índios
os homens foram invadir na mata e pegaram e batizaram alguns índios, porque queriam que os índios deixassem o Catimbó Jurema e fossem para a religião deles, né? Então, alguns homens brancos, quando conheceram os índios, se interessaram por aquele culto, que até então não sabiam o que era, hoje Catimbó Jurema. Ali era feitiçaria, bruxaria, né? Inúmeros... Tudo que desse certo, né? Inúmeros nomes que chamavam. E alguns homens brancos, alguns barões, algumas baronesas, alguns donos de fazenda, donos de engenhos se interessaram e se iniciaram no anonimato, lá dentro do mato. Se iniciaram dentro da Jurema. Passaram pelos ritos, né, para fazer parte do culto Catimbó Jurema. E quando esses barões, baronesas, donos de engenhos morreram, como eles foram iniciados dentro do culto Catimbó Jurema, quando eles morreram, devido a ser iniciados dentro do culto Catimbó Jurema, eles voltaram do plano espiritual, voltaram para dentro do culto. Passaram pelo campo de doutrinação, passaram por cidades encantadas, porque dentro da Jurema Sagrada nós temos cidades encantadas, nós temos portas, a gente tem rezas para poder abrir a porta da Jurema, não é você chamar um caboclo e não, você tem que saber a reza específica para abrir os portais da Jurema, para abrir os portais de cada cidade, para abrir os portais de cada reino, porque existem reinos, isso encantado, espiritual, no mundo espiritual, existem reinados, existem planos celestiais, existe todo um mundo que nos nossos olhos não podem ver. De olhos abertos não, a gente não pode ver. A gente pode ver esse mundo espiritual, essas cidades encantadas, esses reinos e reinados, se a gente fechar o olho, cantar as rezas, as cantigas necessárias, se entregar, sair do nosso corpo, não sai do lugar, mas de corpo, mas sai de mente e de espírito. Aí a gente percorre todas essas cidades encantadas, esses portais, esses reinos, esses reinados, a gente percorre. E a gente traz tudo que a gente viu lá, se a gente quiser. Então, devido a esses senhores, barões, baronesas, terem se iniciado no culto Catimbó Jurema, quando eles morreram, eles voltaram, passaram por toda a cidade encantada e voltaram como mestres. Foi agregado dentro do culto Catimbó Jurema. Senhores e senhoras, aí onde veio os mestres e as mestras, entendeu? Aí com o passar do tempo foi que o homem foi invadindo mais, foi colocado o tambor dentro do culto Catimbó Jurema que não existia, e assim deu a Jurema Sagrada no Brasil, que já existia, na verdade. Aí se formalizou, né? Se formalizou. Aí teve algumas mudanças, como eu falei, né? Tem algumas mudanças devido às famílias de Jurema, as ramificações, mas que foi dessa forma que originalizou-se Jurema. E por que não se mistura? Dentro do ritual de orixá, tanto dentro do quarto interno, do quarto dele interno, cada orixá, a Jurema tem que ter o seu quarto só da Jurema, o orixá tem o seu quarto só da Jurema. O salão pode ser um só, já tem algumas casas que tem 2 salões, né? Mas é toda uma preparação. Se você for tocar só para orixá dentro do candomblé, o porquê que tem que ter um cuidado, tem que ter quarto separado, porque dentro do orixá não pode existir fumaça, nem cigarro, nem de cachimbo e nem de bebida, e nem na hora do ritual, no xirê, do toque do orixá. Ninguém pode fumar na hora do xirê, que é tocando para o orixá. Ninguém pode estar de roupa preta, ninguém pode estar de roupa de bermuda, ninguém pode fumar, não pode ter bebida. É toda uma preparação, entendeu? Tem que preparar toda a casa só para aquele ritual daquele dia, só para o orixá. Tem que cobrir a casa com milho branco, tem que estar de comer atento, tem que estar de comer Exu, ou seja, tem que estar de comida aos atabaques. Os atabaques do orixá é um, os tambores de Jurema é outro. Não pode tocar. Os atabaques de orixá é só de orixá. Os tambores de Jurema, que chama-se de luz, é só de Jurema. Então assim, é toda uma preparação para tocar para orixá. Porque dentro de Jurema tem o cachimbo, tem a bebida Jurema, sim, tem um cigarro, que a pombagira fuma, que a mestra fuma, tem as roupas pretas, vermelhas dos Exu, das pombagira, a roupa estampada, florida, às vezes vem roupa, vem gente de short, a gente tá assistindo gente de short. Então assim, é uma coisa mais do ser humano, e o orixá é uma coisa mais sagrada, por isso que não pode se misturar. Um dos motivos é esse, a bebida, o cigarro, o preto não pode misturar. Porque assim, orixá, como o orixá é a força da natureza, quando a gente entra em transe, quando a gente incorpora, que a gente não incorpora, assim, é só o transe, né? Que ninguém vai receber um vento, ninguém vai receber uma folha, ninguém vai receber um rio, nem uma água. A gente recebe a força que existe naquele elemento, né? Sim. Quando a gente entra em transe, aí a gente não fala,
a gente não dá consulta, a gente não aconselha, né? O orixá ele não fala, o orixá ele não fuma, o orixá ele não dá consulta. O orixá é uma coisa de equilíbrio mesmo, mas é o seu cérebro que tem que estar em bom equilíbrio, em boa energia, para o seu resto funcionar. Quem é mais procurado 100% dentro de uma casa, não só na minha, todas as casas, eu digo com certeza, é o Catimbó Jurema, é o mestre para dar uma cura de um passo de doença, é a pombagira para trazer um amor, para abrir caminhos para amor, é o preto velho para uma doença que o médico não curou, entendeu? É uma mestra para aconselhar na linha amorosa, enfim, é isso aí. A Jurema, é porque a Jurema é isso, como eu falei, a Jurema existe. O fumo, a bebida, existe o conversar. Você pode chegar num toque de Jurema, você vai conversar com o mestre. Você, meu mestre, meu velho, me aconselhe. Eu devo fazer uma prova, eu vou me dar bem em uma prova, me oriente. Como eu posso, um banho que eu posso fazer para que ele desperte minha inteligência, meu bom raciocínio. Me ajude com que eu tenha um aumento no meu emprego. Pombagira, minha mestra, adoce meu casamento, meu marido tá frio comigo, me ensina alguma coisa. Preto velho, cura meu filho, minha avó que tá doente, tá enfermo e tal. Entendeu? Assim, então, é um contato maior, são pessoas que já tiveram experiência, são sábios por quê? Eles são sábios 2 vezes ou mais do que a gente, porque eles têm as duas. A gente só conhece o mundo carnal. E eles já viveram o que a gente viveu, o mundo carnal, e hoje eles conhecem o espiritual. Eles já viveram como a gente, como pessoa, como carne, e hoje eles vivem como espírito, porque eles têm as duas experiências. Então, ninguém é melhor do que eles, que já viveram a vida que a gente vive, e hoje tiveram outra experiência no mundo espiritual para nos trazer conselhos para que a gente possa nos dar bem no nosso dia a dia. Amor, dinheiro, família, trabalho, enfim. Na verdade, assim, todo médium, ele tem algumas linhagens, né? Existe a linhagem do povo de rua, são os guardiões, né? Isso tanto em orixá como em Jurema. Existem os guardiões de orixá, que fica nesse povo de orixá, nesse portão grande, e os de Jurema catiço é aquele portão pequeno, né? Exu e Pombagira é catiço de encruzilhada, um povo de rua, que não é de Jurema, que não faz parte da Jurema. Exu e Pombagira não faz parte de Jurema, mas nós, juremeiros, os antigos, colocaram, para não ficar um culto sozinho, a gente, antes de louvar a Jurema, cantar para caboclo, malunguinho, mestra, a gente louva Exu e Pombagira, porque como eles são os guardiões da casa, a gente tem que louvar eles primeiramente, na intenção de que ele pede permissão a ele de começar os nossos trabalhos, para que ele segure o recado, para que aquele trabalho seja em paz, comece em paz, termine em paz, que ele traga boa energia, que ele leve o negativo e traga o positivo, né? Se você for dar uma oferta, uma combina, um orixá, você tem que dar Exu primeiro. Sim. Se você for dar uma oferta ao seu mestre, ao seu caboclo, à sua mestra, você tem que dar Exu primeiro. Exu é o primeiro de tudo, Exu é quem come. Exu é a boca que tudo come, é os olhos que tudo vê, é os ouvidos que escutam aquilo que o ser humano não pode escutar. Exu é a movimentação da terra, é o contato maior do desejo carnal, sexual. Ele é o seu ódio, o seu amor, a sua raiva, é a sua esperança. Ele é o bem e é o mal. Ele é aquilo que existe dentro de você. Só que cabe a você saber equilibrar tudo isso dentro de uma única energia chamada Exu. Que lindo. Exu é o início, é o meio e nunca é o fim. Exu é o meio, Exu é o início, o meio e nunca será o fim. Ele é toda a movimentação da Terra. Ele é a entidade, o orixá, a energia terrestre, é a energia mais ligada ao homem, à carne. Entendeu? Então, todos nós temos. Eu tenho o meu Exu, em uma casa tem que ter o Exu da porteira, que é o guardião, que o guardião da minha porteira chama-se Exu, isso de catismo, né? Chama-se Exu Tranca-Rua. E a pombagira de porteira chama-se Pombagira Sete Encruzilhada. E os meus, do meu caminho que eu trabalho, para mim, Exu Treme Terra e Dona Maria Padilha do cemitério, né? São meus guardiões de encruzilhada. Eles são responsáveis por abrir os meus caminhos, eles são responsáveis por trazer a saúde, trazer o pão de cada dia, trazer clientes para minha porta. Para mim, que eu digo, para todo o corpo do terreiro. Sim, clientes, filhos de santo, as pessoas que aqui adentro. Dentro do culto Catimbó Jurema, nós só temos 3 entidades, que é o caboclo, o mestre e a mestra. Que o meu caboclo é seu caboclo Ventania, meu mestre é mestre boiadeiro, seu José da Laçada, e minha mestra, rainha divina, senhora soberana, dona da minha vida, dona dessa casa, senhora Dona Lusitânia. Que é dentro do culto Catimbó Jurema, é a estrela da casa, é essa mulher. Essa mulher, ela é quem é responsável pela água que eu tomo, primeiramente Deus, logicamente.
Mas ela é responsável pela água que eu tomo todos os dias, pela água que mata a minha sede, é ela, pelo pão de cada dia que mata a minha fome, é ela, pela minha saúde, pelo meu bem-estar, por tudo. Se você disser assim, resuma a Lusitânia em algumas palavras, eu vou resumir ela, primeiramente Deus, lógico, eu vou resumir ela como o meu coração, o meu cérebro e o meu pulmão, o meu rins, que são órgãos muito importantes para que você esteja vivo. Então ela é o meu cérebro, ela é o meu coração, ela é o meu pulmão, ela é o meu rim, ela é o meu fígado. São órgãos importantes para que você se mantenha vivo de pé. Então ela é uma entidade responsável por eu estar aqui até hoje, primeiramente Deus, meu orixá, mas dentro dos caminhos de Jurema. Na verdade, não somos nós que escolhemos as nossas entidades e nem os nossos orixás, nem são eles que nos escolhem. Existe uma ligação ancestral, né? Hoje nós escutamos muito, principalmente os juremeiros mais novos, falar muito de ancestralidade, porque essa palavra ancestralidade ela se tornou muito popular. Ancestralidade. Sim. Né? Mas será que você vai entender o verdadeiro significado de ancestralidade? Então, o que é ancestralidade? Para a dona Lusitânia ela ser minha mestra, para ela hoje incorporar, para ela hoje ter um espaço muito grande, porque realmente eu digo que ela é a estrela da casa dentro do caminho de Jurema, porque ela é a estrela. Ela é quem faz tudo dentro dessa casa. Ela é a patroa, ela é quem manda e desmanda. Para ela ser minha mestra, ela tem que ter um contato sanguíneo comigo. Em vida, ela ainda faz parte da minha família. Quando ela foi viva, de lá pra cá, a gente tem um contato sanguíneo, ou seja, ela é minha ancestral. Sim, não sou eu que escolhi Lusitânia, eu quero Lusitânia, eu quero Luziara, eu quero Júlia Galega. Não, é uma questão ancestral, que vem de genética. Agora, pra Lusitânia ser minha mestra, ela tem que fazer parte da minha família. Boiadeiro ser meu mestre, acabou do mesmo jeito. É uma ligação ancestral. Ancestralidade é isso. É você ter uma ligação com o espírito que você incorpora através do seu sangue. Quando ele foi vivo, ele era da sua família. Pra você entender melhor. Entendeu? Então, assim, dentro de Jurema é Lusitânia, Caboclo e Boiadeiro, né? Aí vem o Preto Velho, que o meu Preto Velho, no caso, é Pai João de Angola, que também não faz parte de Jurema, mas foi colocado também, para não ficar um culto sozinho. Exu Pombagira foi colocado dentro de Jurema, não dentro de Jurema, para trabalhar junto com a Jurema, para não ficar um culto sozinho. Preto Velho também. Em algumas casas também, aqui, algumas casas cultuam a linha dos baianos, dos marinheiros, que são linhagens de Umbanda, que tem catimbozeiros que agregam dentro do culto catimbó Jurema. Aqui a gente, Jurema, é só caboclo, mestre e mestra. Aí tem Exu e Pombagira, que é povo de rua, e tem o Preto Velho, que a gente também tem uns dias de cultuar o Preto Velho também. Não se mistura tudo não, entendeu? Você se forma em medicina, você vai ter a sua especialização em qual área, né? Pediatra, dependendo de qual área você vai querer se especializar melhor, não é isso? Existe, e dentro do culto Catimbó Jurema, quando você é consagrado, quando você passa por medo, quando você é tombado, é consagrado dentro, e vai existir uma entidade que ela vai ser responsável, vai ser o dono da sua Jurema, vai ser responsável pela sua vida, o seu caminho dentro de Jurema. E dentro do meu caminho de Jurema, a responsável é a dona Lusitânia. O boiadeiro tem um espaço dele, como mestre, como figura masculina da casa, né? Mas ela que é a dona da minha Jurema, eu sou consagradora. Lusitânia, quando eu passei a incorporar a Lusitânia, eu não era nem consagrador, ou seja, não tinha feitura, não era feito dentro do Catimbó Jurema, não. Comecei a incorporar a Lusitânia em casa, eu não conhecia essa entidade. Eu nunca, juro por Deus, por tudo que é mais sagrado, eu nunca tinha escutado nem falar dessa entidade. Quando eu comecei a incorporar, as pessoas, você está incorporando uma cigana, como é o nome? Lusitânia. Porque quem cai com a gente, que eu conhecia Zé Pilintra, Maria Padilha, Tranca-Rua, Zé da Virada, de mestre, não era nem... Mestre Carlos. É um mestre de mesa branca. É do culto, mas não é do culto Catimbó Jurema, sim, mas é uma linhagem de mestre mais tipo a mesa, não é da gira, é só rasteiro, eu trabalho só de maraca, sem o tambor, entendeu? Então a Lusitânia não era conhecida, eu nem conhecia a Lusitânia. Aqui em Caicó ninguém conhecia a Lusitânia. Quando a internet veio, né, para o nosso mundo, eu pesquisava sobre Lusitânia, nunca encontrava nada, né? Quando eu fui me consagrar, quando eu fui me iniciar dentro do culto Catimbó Jurema, os caminhos de Jurema, foi que eu fui saber a história dela. Ela começou a incorporar em mim do lado, em casa. Incorporar. Ela vinha, botava baralho pro povo, uma cigana, botava baralho.
E assim foi tomando espaço, tomando espaço, tomando espaço. Eu, criança, 14 anos, já vinha gente na minha porta para me atender, para me botar baralho, essas coisas. Não botava bolsa, porque botar bolsa tem que ter uma preparação também. Então ela assim, ela passou a ser muito independente dentro de muito pouco tempo. Quando eu me iniciei dentro do culto, Carimbó Jurema, foi que ela veio, porque a entidade ela tem que dizer onde viveu, que ano morreu, onde está enterrada, qual o grau de parentesco que ela tem comigo, né? Nome completo, a causa da sua morte, ela tem que dizer tudo em vida, nome completo, causa da morte, onde viveu, como viveu, o grau de parentesco, entendeu? Ela tem que dizer tudo. Depois da minha iniciação dentro da Jurema foi que eu vim saber mais detalhes sobre Lusitânia. Mas antes de me iniciar, ela já teve um contato que ela incorporava em mim e já tomou conta da situação. E sou muito feliz por ter essa entidade, né, que carinhosamente é chamada por todo mundo aqui de Madrinha Lusitânia. Todo mundo chama ela de Madrinha Lusitânia, carinhosamente, porque ela é a mulher realmente dentro da família de Jurema. Eu não diria que Caicó é uma religião preconceituosa, não. Eu diria que Caicó ainda é uma cidade católica, que o catolicismo prevalece dentro de Caicó. Mas por quê? Porque Caicó é preconceituoso? Não. Porque o catolicismo foi para a rua, abriu um crescimento. E eu digo nós, que quando eu digo nós, eu também me encaixo. A gente ainda é muito acomodado, né? Não no meu caso, mas eu vou citar nós para que, né, de uma forma geral. Muita gente ainda é acomodado dentro das suas casas. Muitos ainda escondem que vai. É tanto que você vai. A gente fez aí uma campanha a nível estadual que veio na época de pandemia. A gente fez uma campanha e a gente conseguiu trazer cestas básicas, que era um programa do governo do estado, que era o programa RN Chega Junto. Então e a gente lutou até conseguiu botar dentro desse projeto os povos de terreiro. A gente conseguiu que os povos de terreiro tivessem direito a essas cestas básicas do programa RN Chega Junto, na época da pandemia. Mas para os povos de terreiro ter direito, a gente tinha que ir no CRAS, botar lá no cadastro no CRAS, religião. Ele dizia povo de terreiro, religião matrificada indígena. E muitos não foram. Muitos sabiam que para receber a cesta básica tinha que ir, mas deixaram de receber a cesta básica porque não quiseram se expor, né? Então assim, eu não diria que Caicó seja uma cidade preconceituosa, não. Caicó é uma cidade católica, quem prevalece dentro de Caicó é o catolicismo. Mas porque o catolicismo é mais forte ou mais fraco do que o espiritualismo? Porque é preconceituoso? Não. É porque nós, adeptos da religião matriz africana e ameríndio, está acomodado dentro dos seus espaços. A gente não vai para a praça pública, a gente não vai para a prefeitura, a gente não vai para a Câmara de Vereadores, a gente não se organiza para eleger um vereador da nossa religião, a gente não se organiza para fazer uma passeata, uma caminhada, uma celebração dia de São Jorge Guerreiro, uma caminhada dia 13 de maio, uma caminhada da paz, né, que comemora-se a libertação dos escravos. Ou seja, nós ainda estamos desorganizados, né? Eu tenho certeza que a partir do momento que nós entendemos que juntos nós somos mais fortes, aí a gente vai também conquistar os nossos espaços. Então, só para resumir, Caicó não é uma cidade preconceituosa. O preconceito e a vergonha está dentro dos adeptos da religião. Eu particularmente, eu poderia dizer assim, se eu disser a você, já sofri preconceito forte. Existe preconceito em rua, ó, macumbeiro. Por quê? Porque não são todos que têm coragem de botar uma roupa branca, um pano na cabeça, se ir pra rua. Eu ando todos os dias. Eu tô aqui vestido agora, eu me vesti, eu não me vesti só para conversar com você. Eu ando todos os dias assim, de branco, minha coluna no pescoço, eu sou Léo assim, direto. Na rua, na minha casa, no banco, no supermercado, eu sou Léo, eu sou Palhéu 24 horas. Mas infelizmente não são todos que se sentem à vontade, cada um com seus motivos, logo que a gente tem que respeitar. Mas são muitos que se fecham ainda dentro das suas casas. Mas a partir do momento que se lutasse das suas portas para fora para conquistar os seus espaços, a nossa religião, não só em Caicó, mas a nível regional, a nível estadual e a nível nacional, com certeza, você procure hoje uma pessoa da nossa religião na bancada
de deputado estadual, de federal, que procure um vereador em Caicó, da nossa religião que não tem. Nós temos condições, se nós nos organizássemos, pela quantidade de casas e entre cadastradas e anônimas, nós tínhamos condições de eleger um vereador em Caicó. É muito importante. Então nós tínhamos também condições de eleger também 2 candidatos a deputado estadual. Nós tínhamos condições. Tínhamos condições de eleger também deputado estadual. Mas infelizmente a sociedade em si que se esconde com vergonha, com medo, como eu falei, cada um com seus motivos, a gente tem que respeitar, mas infelizmente a realidade é essa. Mas a gente tem fé em Deus e no Orixá e na nossa Jurema Sagrada, que no futuro bem próximo a gente vai ter um vereador, um ou 2 deputados estaduais e deputado federal. Nós, enquanto sociedade civil, enquanto religiosos, povos tradicionais de terreiro, nós nos reunimos, né, em Natal e criamos entre nós mesmos uma sigla chamada COPT, né? COPT, COPT-RN, que quer dizer COPT, quer dizer Comissão Permanente dos Povos Tradicionais de Terreiro do Rio Grande do Norte. Então a COPT hoje é um movimento social formado pela sociedade civil, né? Não é um movimento ligado a órgão governamental, não é um movimento ligado à política partidária, não. É uma comissão organizada pela sociedade civil, né? Que ela tem um apoio diretamente da COEPI. COEPI é uma coordenadoria, COEPI é uma coordenadoria que é ligada diretamente ao governo do estado. A COEPI é a Coordenadoria de Promoção do Plano de Igualdade Racial a nível estadual, onde nós temos como coordenadora Giselma Millet, que é uma pessoa também que faz parte da religião matriz africana, é uma pessoa que também é quilombola, né? Então a COEPI, ela é um órgão governamental ligado ao governo para dar assistência aos segmentos, não só à religião matriz africana e ameríndia, mas também aos quilombolas, ao cigano, ao povo de situação de rua, às mulheres de rua, aos pescadores, aos artesãos, enfim, a todos os segmentos. A COEPI ela foi fundada para dar apoio a todos os segmentos. E a gente aproveitou que tinha essa diretoria, essa coordenadoria ligadeira do governo, então criamos a COPT, que é uma organização da sociedade civil. Como a coordenadora é ligada ao candomblé e ao quilombola, a gente aproveitou aquela carona, que tinha uma pessoa que também falava a nossa mesma língua, sofria na pele as nossas dores, e jogamos a COPT, né, ligada à COEPI. E hoje a COPT é um dos maiores, temos outros movimentos no qual nós também apoiamos, no qual eu também apoio, que eu estou hoje como vice-presidente estadual da COPT. E quando eu digo estou, é porque não é um cargo que é para sempre. Eu estou porque é através de eleição. Então eu não posso dizer eu sou vice-presidente, não sou. Eu não serei para sempre. Isso aí é a questão da eleição. Eu estou hoje, né? Amanhã em outras eleições eu posso não estar. Então a COPT hoje, ela é um dos maiores movimentos sociais organizados pela sociedade civil do estado do Rio Grande do Norte. Hoje nós temos representantes municipais e regionais da COPT em vários municípios do estado do Rio Grande do Norte. Quando eu digo a você que nós que fazemos a COPT somos um dos maiores movimentos sociais do Rio Grande do Norte, que nós somos, que nós estamos e fomos aonde a própria COEPI, que é uma coordenadoria ligada diretamente ao governo, não conseguiu chegar a tantos municípios, a tantos rezadores, a tantos interiorzinhos que tem aquela pessoa que rezava, aquela pessoa que atendia com medo as suas 4 paredes, a grandes terreiros, a menores. Assim, na verdade as dificuldades são várias, né? A que nos atinge, eu vou falar nos atinge a nível da nossa casa aqui, e a quem vive da fé, aqui assim como eu. Uma das nossas maiores dificuldades é o nosso sustento mesmo. É o nosso sustento, porque quem tem uma missão, assim como eu tenho, quem é escolhido assim como eu fui, a gente tem que abrir mão de muitas, embora, como eu falei no início da nossa conversa, embora seja importante a gente ter estudo, ter uma formação, ter um diploma, tá importante, mas muitos dos mais antigos não tiveram a oportunidade de estudar, e dos mais novos também. Não tiveram a oportunidade ou então a condição de estudar, de ter uma formação. Então, a falta de escolaridade
a falta de alfabetização dentro da nossa religião é uma das grandes dificuldades para a nossa sobrevivência. Porque devido à falta de alfabetização, a falta de escolaridade é onde vem a falta de oportunidades de emprego, como se você não tem uma formação, se você não trabalha, tem que ter experiência para ocupar uma vaga. Né? Então, uma das maiores dificuldades que tem, e Deus e os orixás permitem que não tenha mais, é a falta de escolaridade, da alfabetização, que nós temos também, que inclusive foi agora aprovado em Natal, um projeto, o projeto da UFRN em Natal, que a gente conseguiu incluir dentro desse projeto, o projeto de alfabetização e escolaridade. A gente conseguiu incluir os povos tradicionais de terreiro de Natal dentro desse projeto da UFRN, para pelo menos o ensino fundamental e o ensino médio. Porque a gente sabe, a realidade dos povos de terreiro, muitos não concluem nem o ensino fundamental. Quando conclui é com muita dificuldade, mas a maioria não conclui o ensino fundamental. Então, assim, uma das grandes dificuldades realmente é o sustento. Porque, assim, se você não tem uma escolaridade, se você não tem uma alfabetização, não tem como você ter um emprego. Se você não tem um emprego, não tem como você manter sua casa. Então, se você não tem um emprego, não tem como manter sua casa, você vai ser você, sua fé. É você, sua fé. É você, Deus, seu orixá, sua jurema e sua fé. Então, uma das maiores dificuldades que a gente enfrenta hoje é a nossa própria sobrevivência. A gente mata todos os dias um leão. A gente mata todos os dias um leão. E outra grande dificuldade é a gente manter de pé o legado que eu falei, né, no início. É manter a nossa fé, a nossa cultura. Porque hoje eu tenho jovens na minha casa, adolescentes na minha casa, e no mundo de hoje, no mundo moderno, no mundo virtual de hoje, é muito difícil você mostrar para um médium iniciante, um adolescente, um filho de santo adolescente, é muito difícil você doutrinar ele à sua forma. Você passar a sua fé para um adolescente. Ou seja, uma das grandes dificuldades é você manter essa fé, a sua crença, a sua cultura, o seu rumbê, a sua educação espiritual, tudo aquilo que você quer, aquela sua fé, aquela sua crença, aquela sua cultura, no mundo de hoje, no mundo moderno de hoje. Então, assim, essas são uma das grandes dificuldades, a falta de escolaridade, né? Porque sem a escolaridade, como eu falei, sem a escolaridade, a alfabetização, não vai ter um emprego. Se não tem um emprego, não tem como manter a sua casa. Então, quem vive da fé como eu, teve que abrir mão devido à sua missão. E eu vivi minha vida inteira cortando cabelo, num salão de beleza. Eu creio que você lembra na época. Sim. Cortava cabelo. Então chegou uma época que tudo isso aqui estava tomando tanto meu tempo que eu tive que optar. Ou uma coisa ou outra, que eu não estava conseguindo conciliar. Se eu estava no salão, chegava com um cliente atrás de mim, uma pessoa doente, o filho estava com problema. Aí estava aqui, chegava um cliente, ou seja, eu não estava conseguindo conciliar as duas coisas, então eu tive que optar por uma das duas. E eu não pensei nem 2 vezes. Eu optei por viver isso aqui. E não me arrependi em nenhum momento. Nunca me arrependi em nenhum momento. Faria tudo de novo. Eu abriria mão até mais rápido. Eu abri mão tarde, acredito. Eu era para ter aberto mão bem mais cedo. Porque quando a gente é mais jovem, a gente não tem a maturidade que tem hoje. Mas se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu tinha me entregue totalmente bem mais cedo. Então, assim, a sobrevivência é muito difícil no dia a dia, né? E manter a fé, a cultura viva, a fé viva, a cultura viva, é uma das dificuldades maiores que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E a outra é o que eu almejo, o que eu vejo. Na verdade, o que eu espero de verdade para o nosso futuro, religiosamente falando, para o nosso futuro, é que os nossos mais novos de hoje, né, eu estou incluído também nos nossos mais novos, eu não sou um dos mais novos, mas também não sou um dos mais velhos, eu estou na... Você é muito novo. Então, assim, o que eu espero de verdade é que os novos mais jovens, como eu falei agora, que os meus jovens, que os meus filhos de santo que estão hoje, que estão vendo eu viver para orixá, o orixá, pelo orixá, pela jurema, para a jurema, eu respiro espiritualidade, eu vivo espiritualidade, eu durmo espiritualidade, eu acordo espiritualidade. A espiritualidade é tudo aquilo que existe em minha volta. Eu vivo para isso, por isso.
E não me arrependo, sou muito feliz pela minha vida. Eu não troco minha vida pela minha vida de antes. Jamais eu não troco minha vida pela vida de ninguém. Eu sou feliz no meu mundo, nessas 4 paredes. É tanto que a coisa mais difícil do mundo é eu ir na rua, no centro, e resolver uma coisa. Porque eu me sinto realizado. Aqui tem tudo que eu preciso. Dentro desse espaço, eu estou um pouco emocionado, acredita? Dentro desse espaço tem tudo aquilo que eu preciso. Tem a energia viva do meu orixá, tem o amor que eu busquei para fora dessas paredes, não encontrei, só encontrei aqui dentro. No meu orixá, na minha Jurema, com meus filhos, com meu povo, com meu Exu, com minha mestra. Tem um colo de mãe que eu encontrei dentro dessa casa, tem um amor de pai, de irmão, de família. Aqui eu aprendi de verdade o que é ter uma família, de verdade. O que é respeitar o limite do outro, o que é você ter que se acostumar com os defeitos das pessoas, para que aqueles defeitos sejam consertados, né? Então assim, o que eu espero para amanhã é que os meus mais novos de hoje, principalmente os meus mais novos dentro da minha casa de hoje, que eu possa passar pelo menos assim um pouco de exemplo, um pouco da seriedade do que é viver espiritualidade. Eu espero que eles aprendam e vejam em mim que tudo isso aqui é uma verdade. Tudo isso aqui é uma verdade. Não basta nada mais do que isso para a gente ser feliz. É a fé em Deus primeiramente, é você preencher a sua fé, o seu coração de força. É você acreditar que uma folha dessa é uma vida. Para você tirar uma folha dessa, você vai ter que pedir permissão a algo ou a alguém, porque isso é uma vida. Você não pode pegar uma folha por arrancar. É o seu mais novo, o meu mais novo amanhã procurar estudar, se formar, ter um diploma. Eu não fiz, eu não tive uma formação. Eu procurei ser uma pessoa inteligente, procurei me agrupar em segmentos que pudessem trazer experiência. Hoje eu tenho um bom diálogo, hoje eu tenho uma boa fala, eu sei me expressar muito bem, não tenho uma formação. A minha formação foi experiência de vida, foi vivência. Mas eu quero de verdade que os meus mais novos de hoje, os meus filhos, os filhos de outras casas, procurem ter uma formação, procure se especializar, procure ocupar espaços públicos, espaços políticos, procure ocupar câmaras de vereadores, câmaras de deputados, senado, governo, quem sabe até a presidência. Então, assim, é o que eu espero do meu futuro. Eu espero que cada um deixe de lado as suas diferenças, independente que você seja umbanda, candomblé, jurema, independente da sua ramificação, da sua liturgia, mas que o que gira em torno de todos é a espiritualidade, é a religião em si. Porque infelizmente ainda existe alguns atritos às vezes dos próprios adeptos. Se é jurema, assim, algumas contradições. Então eu espero de verdade que acabe com essa indiferença, né? Porque diferença todos nós temos nas opiniões, mas na hora de lutar pelo propósito, a gente tem que deixar a diferença de lutar no propósito só, né? E espero de verdade que no futuro acabe essa imagem que a nossa religião é do diabo, é do demônio, porque o mesmo Deus do catolicismo, do evangélico, é o mesmo Deus da nossa religião, matriz africano-ameríndia, né? Então, que quebra esse tabu, que os futuros pais de santos, os futuros mães de santos que vem pela frente, saibam segurar esse nosso legado, que nós estamos segurando o legado de pessoas antigas, com fé, que é o combustível principal, é a fé, né? Espero de verdade que nós tenhamos aí pessoas da nossa religião, médicos religiosos, psicólogos religiosos, deputados religiosos, enfim, que procurem levantar a bandeira da espiritualidade, mas procurem também se especializar no mundo do homem, né? Para que ele saiba aonde chegar, a quem cobrar em prol da nossa fé, né? E que a nossa fé sempre se mantenha viva, em nome de Deus, em nome do orixá, em nome da Jurema Sagrada, em nome do Rei Tupã, em nome do Rei Canidé, de Rei Malunguinho, de Tertulino, né? Rei Malunguinho e Tertulino são os guardiões, são os chaveiros do culto Catimbó Jurema da nossa ramificação.